Olá, boa noite. Boa noite, encantador, boa noite, encantadora. Sejam muito bem-vindos a essa live tão especial. Enquanto a galera vai adentrando aqui nessa live, quero deixar essa música aqui para vocês irem escutando, já para entrar no clima de tudo isso que eu pretendo doar para vocês hoje. Todo o conhecimento importante que todo empreendedor necessita. Queria que vocês falassem aí se está conseguindo escutar o som, para que a experiência dessa live seja a melhor possível. Fala se o som tá legal, se tá tudo certinho aí, por gentileza. Vocês estão escutando a música aqui no fundo. Boa noite, boa noite. Michele, Adriano, boa noite. Show, show. Estão conseguindo me escutar bem aí, galera? Tá tudo certinho pra vocês? Estão escutando o som no fundo? Maravilha, maravilha. Show, show. Essa música, ela representa pra mim o campo de batalha dos empreendedores, dos trabalhadores no nosso país, no Brasilzão. Dias melhores que a gente vive buscando, esperando esses dias melhores. E eu desejo aí para todos vocês que esse dia chegue, que ele comece e que esse conteúdo possa corroborar diretamente para que esses dias melhores que tantos nós, trabalhadores do Brasil, merecemos. E é o seguinte, durante essa live eu estarei revelando aqui por que o Bora Encantar comenta sobre e traz conteúdo sobre a experiência do colaborador e a experiência do cliente. Vou desligando aqui a música para a gente já começar o conteúdo. As pessoas perguntam muito pro Robson aqui, né? Por que o Bora Encantar fala de experiência do colaborador, fala de como encantar clientes e de como encantar colaboradores. E hoje eu estarei revelando para todos vocês qual que é o motivo. Por que as coisas estão completamente interligadas. E eu também quero trazer para todo mundo aqui o momento de encantar. O momento que você não pode deixar de lado, não pode tampar os olhos e não encantar o seu colaborador e não encantar o seu cliente. Que momento é esse? Quais os momentos fundamentais que você precisa encantar? Nessa live eu revelarei isso também para todos vocês. Então, galera, toda a parte das perguntas eu deixarei mais para o finalzinho para que a gente possa esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Podem fazer perguntas aqui. Agora no início eu quero trazer realmente todo esse conteúdo. E você que conhece um empreendedor, uma empreendedora que necessita identificar por que a experiência do cliente e a experiência do colaborador está completamente interligada, chame, convide ela para assistir essa live. Marque ela. Mesmo que ela não consiga assistir agora, durante a live, você pode estar marcando, porque vai ficar salvo lá no perfil essa live, para que esse colaborador, esse empreendedor, esse gestor, esse líder possa compreender a importância das duas coisas, da experiência do cliente e do colaborador. Legal? Show? Bem, tá todo mundo aí me escutando bem, pelo que eu pude perceber. Então, eu começarei a falar sobre por que o Bora Encantar trata desses dois assuntos. E, assim, é muito importante isso que eu quero revelar para vocês, porque eu vejo muita empresa preocupada
em levar uma experiência ao cliente incrível. E elas realmente procuram desenvolver ideias, estratégias, estendem o tapete para levar o máximo possível para o seu cliente, mas elas esquecem que um colaborador desencantado não encanta. Se a sua equipe não sentir o que é o encantamento, o seu cliente também não sentirá. Isso é muito importante. E eu sei que encantar cliente já é bem desafiador. Eu sei que hoje o atendimento, por exemplo, aqui no Brasil, representa, sem sombra de dúvida, na sua grande maioria, um atendimento que leva um sentimento de indiferença, onde as pessoas são tratadas como CNPJ e como CPF. E elas não são tratadas como seres humanos. E por isso que um gesto tão humano no atendimento se destaca. Se destaca e já faz dessa empresa uma empresa completamente diferente. E várias empresas que começaram a adotar a humanização no atendimento começaram a se diferenciar e já perceberam que nós estamos na era do encantamento. E essas empresas estão fazendo isso porque sabem que encantar é se diferenciar. E se diferenciar é sobreviver. As empresas hoje, onde tudo está ficando muito igual por conta da tecnologia, pode perceber que os serviços estão muito parecidos. A forma de entregar o produto, muito parecido. Até a forma de atender também, em algumas empresas. E onde tudo está ficando muito igual, a briga hoje para você conquistar um cliente é pela memória dele. A briga é pela memória do cliente. E o seu cliente, ele sem sombra de dúvida, ele esquece tudo aquilo que você fala para ele. E ele esquece tudo aquilo que você fez por ele. Mas ele não se esquece aquilo que você fez ele sentir. Anota isso porque isso é muito importante. Todo cliente acaba esquecendo aquilo que você fez e aquilo que você falou, mas ele não esquece jamais aquilo que você fez ele sentir. E o sentimento é provocado pela emoção que você leva na experiência desse cliente. E essa experiência pode ser uma experiência de frustração, que vai gerar raiva, que é avassaladora para fazer o marketing boca a boca negativo, ou a surpresa, que é positivo para alavancar o marketing de boca a boca positivo, o marketing de indicação. Então, esse é o impacto da emoção do cliente. E aí, quando a gente imagina todo esse lado emocional que nós temos que tratar do cliente para levar algo incrível, para que ele possa memorizar a sua empresa, se você não faz o mesmo pelo colaborador, não vai ser íntegro. E você pode até montar uma experiência para o seu cliente, incentivar a sua equipe a realizar, premiar eles por isso, mas se você não faz o mesmo por eles, não vai durar. Isso é importante, mostrar e revelar que o encantamento tem que impactar os dois lados. Nós temos os clientes externos e os clientes internos. E os clientes internos são os colaboradores. Por isso que eles estão interligados. Faz sentido, galera? Se faz sentido, marca aí. Faz sentido que a experiência do colaborador interfere na experiência do cliente e a experiência do cliente impacta na experiência do colaborador. Agora, existe um movimento todo acontecendo sobre melhorar o clima organizacional, melhorar a experiência de trabalho. E eu tenho percebido que algumas empresas
tem utilizado muito da onda das startups. Não só das startups, algumas empresas começaram a pintar o ambiente, colocar um monte de lousa colorida nesse ambiente, colocar pimbolim, ping-pong, joguinhos, uma série de coisas que as startups inovaram e achando que isso é encantar colaborador. Tem um monte de empresa colorida com pessoas cinza. Pessoas hoje que não se conectam, que estão dentro da organização para passar rasteirão no outro. Colaboradores que estão trabalhando nas empresas no modo zumbi ou no eu robô, sendo máquinas que na verdade não conseguem sentir, não conseguem vibrar pelo seu colega de trabalho. Isso acontece porque não há um tratamento emocional dentro das organizações. Existe hoje um tratamento superficial de enfeitar a organização e achando que isso é encantar cliente. Desculpa, encantar colaborador. Não é só enfeitando o ambiente que você encanta. Isso ajuda. Vou falar que não ajuda. Ajuda, agrega. Aqui na Encanto também a gente trabalhou muito bem o ambiente. Mas o principal é como eles vivenciam o dia a dia. Como esses colaboradores se conectam, se conversam. Existe um clima de cooperação ou um clima de competição? Existe um colaborador que torce pelo outro ou um colaborador que na verdade está torcendo ali para um cair, para ele passar a rasteira e ir para cima? Então, o gestor, o empreendedor, ele é totalmente responsável por isso. Ele precisa entender que o papel dele é começar a pensar que a empresa ela é uma sociedade, ou seja, ela é um ambiente onde pessoas estão vivendo boa parte do seu tempo, boa parte da sua vida ali dentro. E aí ele precisa pensar que o trabalho é uma experiência. E quando você coloca a palavra experiência, você pensará nos detalhes. Pensará em como essa pessoa precisa se sentir bem. Pensa aí na sua casa. Quando você convida alguém para sua casa, quando você faz algo com seus amigos, com seus familiares para receber dentro da sua casa. Você não pensa na experiência, você não pensa em como você vai recepcioná-los, você não pensa em como que vai ser o momento onde vocês vão passar juntos, ou a alimentação que você vai servir, o churrasco que você está preparando. Não pensa no clima de como vai ser, tem que ser gostoso, não é? Então, quando a gente pensa na palavra experiência, a gente pensa em todos esses detalhes. E o trabalho também é uma experiência. Uma experiência onde você pode planejar passo a passo como encantar o colaborador. E tem momento que você não pode deixar passar. E daqui a pouco eu já vou revelar que momentos são esses. Que momento que você pode já aplicar um encantamento. Que momento que você já pode terminar essa live e falar: amanhã eu já sei como encantar e quando encantar o meu colaborador. E eu sei que o meu colaborador encantado, ele encantará o meu cliente. E o cliente, todos nós sabemos que o cliente é a razão de existir das organizações. Sem cliente a gente não vive. A empresa deixa de existir. Faz sentido, galera? Olha, o movimento do Bora Encantar
tá incrível, porque a gente tem recebido muitas histórias de encantamento. Pessoas aplicando isso, entendendo cada vez mais o mindset de como encantar. Entendendo a importância. E como os dois movimentos, experiência do colaborador e do cliente, estão completamente interligados, as pessoas começaram a produzir grandes histórias. E tem uma história de encantamento que a gente acabou de contar que faz todo sentido trazê-la aqui para vocês, porque mostra exatamente o quão as empresas estão cada vez mais pensando nisso. E isso já revela o momento de encantar, um dos momentos que a gente tem que encantar. E foi um grande supermercado aqui do Brasil. Ele fez uma parceria, foi um encantamento de colaborador. Olha que interessante que eles fizeram. Eles fizeram uma parceria com uma empresa que entrega comidas, essas entregas rápidas, sabe? E esse grande supermercado estava realizando um processo seletivo. E nesse processo seletivo, os jovens estavam lá todos ansiosos, né, para saber se passou ou não. E aí terminou o processo seletivo, eles voltaram para suas casas e alguns dias depois, os jovens que foram escolhidos para serem os novos estagiários desse supermercado recebeu uma encomenda dessa empresa de entregas rápidas. E quando o motoboy entregou para esse candidato ao estágio desse grande supermercado um presente, que tinha uma sacolinha, e quando ele abre essa sacola, revela que ele era o novo estagiário desse supermercado. Olha que incrível isso, sensacional, empático e surpreendente. Esse é um momento de encantar. Um momento que a gente não pode deixar passar. O processo seletivo, a aprovação desse candidato que está ali se dedicando para conquistar um novo espaço no trabalho, que está suando, procurando essa oportunidade há alguns meses, tem que ser celebrado. E não pode as organizações acharem que candidato ou estagiários, né, candidato a uma vaga ou candidato a um estágio, vocês estão fazendo um favor para eles. Não estamos fazendo um favor para eles. Nós, na verdade, estamos ali recebendo seres humanos que querem entrar na sua organização. E como você recebe essas pessoas? De portas fechadas, pedindo para esperar ali na recepção de qualquer forma, nem ligando, nem dando satisfação? Eu tenho cutucado muito essa parte assim, da experiência do processo seletivo, porque esse é o primeiro momento de encantar do colaborador. Como é que a gente recebe as pessoas que vão na nossa casa? De portas abertas, gente. De portas abertas. E na empresa não é diferente. Não é diferente. Então esses candidatos, eles precisam ser muito bem recepcionados. E vocês podem pensar na experiência desse processo seletivo. Em cada passo desse processo. E eu conto isso porque durante muito tempo também eu não fazia nada nesse momento do processo seletivo. Para aqueles que não me conhecem, eu montei a Encanto há 15 anos atrás, com 19 anos. E eu tinha R$500 no bolso quando eu montei a Encanto. E eu sei exatamente a dificuldade que é empreender no Brasil, começar um negócio do zero, fazer com que ele se mantenha por 15 anos. E eu sei a dificuldade que é também ser profissional e trabalhador no Brasil, sem sombra de dúvida. E eu sei que com tantas dificuldades que a gente tem, com tantas preocupações que a gente tem,
É difícil às vezes a gente parar e falar, eu tenho que também pensar na experiência do colaborador. Eu sei disso, já passei por isso. Mas chega um momento na nossa carreira profissional que a gente descobre que um negócio não é só para dar lucro. E a gente também descobre que o negócio não é só para gerar emprego na sociedade. Não é só esse o propósito das empresas. A gente descobre que tem um porquê dessa empresa existir. E quando você descobre o seu porquê, você começa a querer atrair boas pessoas para a sua organização. Você começa a querer dar o melhor para a sua equipe, para os seus colaboradores. É claro, para os seus clientes. E descobrir o porquê não é fácil. Não é fácil. Mas um dia eu vou gravar uma live só para falar a respeito de como a gente descobre o porquê da nossa empresa. Por que ela existe. Por que ela deixará saudade. Se você quiser uma live sobre esse assunto, como é que constrói um legado, como é que a gente constrói empresas com propósito, que luta por uma causa, depois escreve aqui nos comentários que eu gravo uma live para falar só referente a esse tema tão importante. Mas hoje a gente está falando da experiência do colaborador, do impacto dessa experiência na experiência do cliente. Então, gente, o processo seletivo, durante um bom tempo, eu também fazia mais do mesmo. O que é o mais do mesmo? É a gente ligar para o candidato, convidar ele para vir na empresa, aguarda na recepção e vamos começar o processo seletivo. Então a gente entrevista, termina a entrevista, decide quem que é o candidato, informa quem passou, quem não passou, tem gente que tem vezes que nem informa, e termina. Basicamente é isso. Só que quando você realmente entende que nós temos que fazer da experiência do colaborador um motivo para transformar esse colaborador num grande fã dessa organização. E por que ele se torna um grande fã da organização? Porque você faz tudo realmente para mostrar que o seu objetivo é impactar ele. Não é só gerar o emprego. É colaborar com a jornada profissional e pessoal dele. Se você define isso muito claramente na sua empresa, você não vai admitir não fazer o mesmo com os candidatos. Os candidatos também precisam ser encantados. E por isso que o primeiro momento de encantar, anota aí, o primeiro momento de encantar é no processo seletivo. E agora eu vou contar para você um encantamento que a gente fez recentemente aqui na Encanto durante um processo seletivo, que foi sensacional, sensacional. Porque o profissional, ele está ali todo dia acordando, indo atrás do emprego, procurando encontrar a empresa certa para ele. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil atualmente não está fácil. Não está fácil. E aí a gente fez o nosso processo seletivo. Como eu disse, a gente faz aqui uma experiência do processo seletivo. Inclusive os alunos do Encanto Transforma, eles aprendem a como fazer esse processo seletivo encantador. A gente mostra, revela com todos os detalhes como que a gente faz. Mas aqui eu quero trazer já alguns insights para você, para que você já consiga pensar e repensar o seu processo. Se você de repente tem um processo seletivo para fazer amanhã ou durante essa semana, creio que essa live já vai inspirar muito você. Muito você. E pode copiar isso que a gente vai falar aqui, não tem nenhum problema não, que encanta, encanta. E assim, a gente fez o processo, fez toda uma experiência aqui de encantamento para que as pessoas pudessem ser recepcionadas. A gente mostrou todo o encanto para esses candidatos, para que eles pudessem entender o ambiente de trabalho. Porque a decisão é dos dois lados, né? A decisão é da empresa, mas também é do candidato. E depois a gente faz todo o processo seletivo. Só que, lógico, todo o processo é para escolher um candidato ou dois candidatos, depende da quantidade de vaga.
Mas o momento quando você revela quem foi o candidato escolhido é muito importante. É muito importante. Porque isso já é iniciar com o pé direito. Fazer com que o colaborador já entre sabendo por que a sua empresa existe, como a sua empresa trata os colaboradores. E esse encantamento que a gente fez, esse candidato, primeiro ele entrou num processo em grupo, ele passou nessa primeira etapa, que era uma etapa em grupo, e aí ele foi para uma etapa que era uma etapa individual. E nessa etapa individual, a gente começou a fazer perguntas para entender o fit cultural dele. Se ele tinha o mesmo fit cultural, se ele tinha um fit que é... ele estava encaixando, os valores dele se encaixam com a cultura da Encanto. E aí a gente começa a perguntar algumas coisas assim bem provocativas, mas que revelam o ser humano por detrás. Como, por exemplo, uma pergunta aqui que vocês podem anotar para fazer no processo seletivo, que é muito interessante, revela muita coisa, é: me conte alguma coisa que você se envergonha. Algo que você se envergonha. Me conte algo que você tenha vergonha. Você tenha feito que gere vergonha em você. Seja pessoal ou profissional. Isso revela muito quem é esse ser humano que está por detrás. E aí, nesse processo individual que a gente fez com esse candidato, a gente fez bastante pergunta para ele e num determinado momento a gente realmente definiu que era ele, o candidato ideal para Encanto. Aí nós fizemos um mistério, se ele tinha passado ou não, porque o encantamento tem que ter mistério. E mistério é um tempero no encantamento. Então, a gente fez um mistério, falou que estava analisando, demos um feedback para ele. E aí a gente falou para ele o seguinte: olha, a gente está realmente em dúvida entre você e um outro candidato. E aí a gente resolveu convidar alguém para contar se você será o candidato da Encanto ou não. Essa pessoa que vai decidir. E a pessoa que decidiu, que contou, foi uma foto do filho. Foi um meme do filho que a gente fez. Ou seja, o filhinho dele que conta para ele que: papai, parabéns, estou orgulhoso. O senhor é o novo encantador. Esse momento foi sensacional, foi emocionante. Esse nosso encantador se emocionou bastante. Sem sombra de dúvida, eu acredito muito que ele não se esquecerá desse momento. Porque ele sempre vai lembrar que essa experiência de processo seletivo marcou a vida dele. E é isso que é o encantamento. Empatia mais surpresa. Então, gente, esse momento de encantar, você não pode, tampar os olhos. Não pode. Pense como você pode surpreender no processo seletivo. Sabe o que é mais interessante? É que esses candidatos, aqueles que não passam, eles são tratados com muito carinho. A gente dá devolutiva um por um. A Soninha aqui do nosso time Gente de Sucesso faz isso de uma forma incrível, espetacular. Liga para cada candidato para dar uma satisfação e dizer, inclusive feedback, por que não foi aprovado. Acho que isso já demonstra respeito por uma pessoa que investiu tempo em candidatar numa vaga. E aí, esse processo é um momento. Mas durante a jornada do colaborador, você tem outros momentos que você não pode deixar passar despercebido, que você tem que encantar. Que momentos são esses? Escreve aí para mim alguns momentos que você acredita que não pode passar despercebido na experiência do colaborador, que você tem que realizar encantamento. Show! A Natália está aqui. Quem dera se todos os RHs fossem assim. Show, Nath! Maravilha! Quero ver aí, galera, que outro momento você acredita
que as empresas, as organizações, os gestores não podem deixar passar despercebido e não deixar de encantar o seu colaborador. Após o aniversário de casa, tem que encantar. Ou seja, aniversário de quanto tempo essa pessoa está cumprindo o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tem que encantar. Com certeza. Após um mês. Aqui no Encanto a gente traz assim que ele entra, o Ricardo. Assim que ele entra, depois de 3 meses, no processo de experiência, dos primeiros 3 meses, a gente tem um ritual que a gente faz aqui, que a gente acredita muito no compromisso do colaborador. É um momento especial, quando ele passa nessa experiência, também, para nós, é o momento de encantar. Casamento. Luciana trouxe aqui casamento, formatura, também são momentos importantes da vida pessoal do colaborador. Imagina, gente, a gente sabe que o nosso colaborador, ele vai casar. E aí, simplesmente, a gente tampa os olhos para isso e eu não quero, eu não estou vendo que esse cara vai casar, eu simplesmente não me importo com isso. Como assim? Como assim? A pessoa está todos os dias com você e aí vai ser um dos momentos mais felizes desse colaborador e a gente não está presente, não precisa estar presencialmente, sabe? Mas a gente tem que fazer algo muito especial para esse momento. Então, casamento, sem sombra de dúvida, é um dos momentos de encantar, sim. Promoção! Bem, a promoção, com certeza, a promoção é um momento de encantar. Nascimento de um filho, Guilherme, é, sem sombra de dúvida, um momento também de encantar. Bem, gente, que teve já várias pessoas já compartilhando alguns momentos de encantar. O Guilherme trouxe aqui a promoção, né? A promoção, Dia dos Pais, Dia das Mães, com certeza. Mas a promoção é um momento único, né? É um momento único. A promoção, ela diz muito assim, o quão essa pessoa dedicou, batalhou, se entregou durante a sua jornada de trabalho para conseguir conquistar um progresso. Dependendo, né, dessa promoção, ela pode durar às vezes um ano, 2 anos, alguns meses, enfim, depende de cada situação, mas sem sombra de dúvida é uma jornada. E é uma jornada que envolve vários momentos. E aí, quando ela realmente conquista isso, quando ela conquista a sua promoção, você pode fazer como normalmente se faz, né? Que olha, você está sendo promovido, parabéns, abraçar e parabenizar. Mas você também pode marcar, fazer com que esse momento seja único e principalmente, seja compartilhado com as pessoas que fazem parte desse momento tão especial da vida de qualquer profissional. E normalmente as pessoas que fazem parte desse momento tão especial têm o marido, tem a esposa, tem o irmão, a irmã, o pai, a mãe, o avô, a avó, aquele primo, aquela tia, aquele colega de trabalho, aquele amigo. São pessoas que não podem simplesmente não participar. Você tem como criar coisas para fazer com que essas pessoas participem de um momento tão especial da vida de um colaborador. Tem um encantamento, uma vez que eu escutei de uma empresa, que foi sensacional. Foi de uma gestora que, na verdade, ela ainda não era gestora, né? Ela era uma coordenadora e ela estava ali trabalhando bastante e ela conquistou o tão sonhado cargo de gestor. Mas a revelação dessa promoção aconteceu de uma maneira extraordinária.
O diretor da empresa sabia como encantar. E ele fez o seguinte, num belo dia, ele convidou essa profissional para entrar na sala dele. Quando ela chegou na sala, estava o marido e os pais. Nesse momento, ela olhou e falou, o que meu pai, meu marido, meus pais estão fazendo aqui? Ixi Maria, acho que eu vou ser demitida, fiz alguma coisa. Ela ficou extremamente preocupada ali na hora. E aí esse diretor disse para ela o seguinte, olha, teve um dia que você contou para mim que as pessoas mais importantes para você era o seu marido e seus pais. Como hoje é o dia mais importante profissional seu nessa organização, essas pessoas, eu até me emociono quando falo isso, gente, essas pessoas não poderiam não estar participando desse momento. E aí ele revela. E aqui eu trouxe eles para escutar e estar participando desse momento, que é o momento onde eu revelo que você é a nova gestora da nossa empresa. Isso é encantamento. Isso é pensar de forma empática num momento tão especial da vida daquela profissional. Isso é surpreender positivamente e gravar a memória dessa pessoa. E aqui na Encanto, recentemente a gente fez um encantamento de uma promoção que rolou, onde nós envolvemos também a família num momento tão especial. Uma encantadora que lutou durante bastante tempo para conquistar essa promoção. E a revelação dessa promoção aconteceu por meio da sua filhinha e do seu marido, dizendo para ela, mamãe, a senhora está promovida. Parabéns, mamãe. Então é esse tipo de momento que a gente não pode deixar de encantar. Não pode passar despercebido. E eu espero que essa live possa gerar bastante insight, reflexão e principalmente, uma nova atitude para que os empreendedores, os gestores possam entender a importância disso, sabe? Eu sei o quão é difícil às vezes a gente pensar no dia a dia com tanta coisa que acontece na nossa mente, com tanto trabalho que a gente tem. Mas não dá mais. Na era do encantamento não dá mais para a gente não fazer isso. E aí eu queria trazer aqui para vocês que eu tenho visto um bom movimento, sabe? De empreendedores desejando melhorar. Eu tenho certeza que os empreendedores e gestores que seguem o Bora Encantar são pessoas que já estão procurando, sabe, melhorar o dia a dia do clima organizacional, mas eles ainda não conseguem deixar isso de forma consistente. Não conseguem. E eu espero que esse movimento do Bora Encantar possa inspirar e ao mesmo tempo agregar com conteúdo para você começar a encaixar. Pensa que a cultura organizacional, você ter um clima extremamente saudável, você de fato encantar os seus colaboradores, é uma jornada, não é assim, do dia para a noite você já está pronto e já terminou. Não é realmente fácil. Mas pensa como se fosse um quebra-cabeça e você vai encaixando essas peças. Você trabalha o clima organizacional, você trabalha os valores, você trabalha o momento de encantar. Você, ao mesmo tempo, também desenvolve os rituais que são fundamentais para uma cultura ser consolidada. Você se torna cada vez mais um líder mais humanizado, mais próximo da sua equipe, compreende mais ele.
E aí você começa a descobrir o propósito, define o legado. E essas peças elas vão se encaixando até que daqui a pouco está pronto. E quando está pronto, você torna realmente esse ambiente contagiante. Contagiante. Então, continue assim acompanhando aqui o Bora Encantar, porque nós vamos cada vez mais levar conteúdo sobre isso. A gente vai ajudar a modificar as organizações do Brasil. E o movimento está pegando demais. Essas histórias estão de fato inspirando muita gente. A gente tem recebido muitos comentários, as pessoas compartilhando as nossas histórias. Por quê? Porque são histórias que mostram que é um basta, sabe? É um basta que as empresas estão dando, muitas delas. Do tipo, eu já entendi, eu quero mudar. Não estou mais com aquela mentalidade do passado de que o trabalho só significa de fato ganhar o meu salário, trabalhar, ir embora para minha casa e ponto final. Ser cobrado, ser pressionado, competir para crescer e ponto final. Nós já sabemos que isso já não funciona mais. Isso, na verdade, representa o que acontece hoje de ter uma estatística tão ruim, onde 80% dos profissionais no mundo estão infelizes. 80%. E no Brasil o número é um pouco pior. 90%, gente. 90% dos brasileiros estão infelizes no trabalho. Então, tem muita gente querendo dar um basta para isso. E os seguidores, as pessoas que acompanham o Bora Encantar, estão lutando por essa causa. E é a causa que a gente está lutando. E essa infelicidade é representada por duas relações. Pela relação com o cliente e a relação com o colaborador. Se a gente conseguir modificar o formato de atendimento ao cliente no Brasil, que só prejudica, que não leva a nada, que não agrega, que faz do atendente hoje o terceiro mais estressado no mundo. E aí você pega o colaborador e desenvolve uma experiência que encanta, uma experiência que faz sentido, uma empresa que colabora, que eles estão indo para lá para realmente não só trabalhar, mas também para se autoconhecerem, para se desenvolverem. A gente consegue modificar isso, minimizar esse número tão alarmante que nós temos aqui no nosso país, de 90% dos profissionais estarem felizes. Esse movimento nasceu para isso, nasceu para modificar essa relação de trabalho. Por isso que quanto mais a gente aumentar esse movimento, quanto mais pessoas conhecerem o Bora Encantar, mais a gente vai estar impactando, mais a gente vai minimizar essa relação de trabalho ruim que existe ainda no Brasil. Mas eu tenho certeza que o movimento vai crescer, que as pessoas querem dar um chega para isso, querem modificar tanto os colaboradores como os empreendedores. Não existe uma guerra entre empreendedor e colaborador, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Nós estamos unidos nessa batalha para construir uma organização que possa movimentar e resolver problemas por meio de um produto e serviço que a sociedade nossa precisa. E construir um ambiente que energiza e que de fato possa contagiar e melhorar essa relação de trabalho. Faz sentido? Esse movimento está pegando. Se você acredita no movimento do Bora Encantar, escreve aí #Bora Encantar para poder contagiar essa galera e fazer aqueles que estão tampando os olhos para isso acordarem, dar um chacoalhão neles e mostrar para os empreendedores que tem muita gente querendo modificar isso. Se eles ainda não entenderam, eles vão entender, porque daqui a alguns anos, quem não acordar estará completamente fora do mercado, porque nós já estamos na área da experiência. Beleza, gente? Então, a promoção também é um momento de encantar.
Hashtag bora encantar. Isso aí, galera. Show, show, show. Vamos movimentar isso. Depois no final aqui, se vocês já quiserem ir marcando as pessoas para conhecerem o movimento, porque como vai ficar salva a live, sabe aquele empreendedor, aquele gestor, ou aquele colaborador que trabalha numa organização que está querendo modificar, já está melhorando já o dia a dia, já está criando um clima diferente, mas ainda não está consistente, manda para ele essa live. Manda para ele, fala assim, cara, você precisa assistir isso aqui. Você precisa assistir isso daqui. Beleza? Combinado? E ó, para aqueles que ficarem aqui até o final, eu tenho uma surpresa para vocês. Porque encantamento tem que ter surpresa, né? E na live também a gente pode encantar. Na live também a gente pode levar algo completamente surpreendente. Então, se você quer a surpresa, marque aqui eu quero a surpresa que daqui a pouquinho eu já revelo para você. Beleza? Deixa eu ver se a galera... Show, show. Bora compartilhar. Vamos marcar os ex-chefes. Isso, marca os chefes, porque as organizações precisam entender, né? Pensa naquele chefe seu do passado lá que ainda não acordou, tá? Manda pra ele sim, sem sombra de dúvida. Quer surpresa, né? Daqui a pouquinho eu já revelo pra você que surpresa é essa. Mas antes de revelar a surpresa, então eu trouxe aqui o momento de encantar. É o momento do processo seletivo, é o momento da promoção e com certeza é o momento da despedida. Sim, a despedida de um colaborador também você pode encantar. Como assim, Robson, na despedida? Peraí, despedida, demissão, como é que a gente encanta? Ó, eu sei que é delicado esse tema, eu entendo, é bem complicado. E eu falo o seguinte, quando a decisão dessa demissão é uma demissão que a empresa, na verdade, o colaborador decidiu, ele decidiu, na verdade, ir para uma outra organização, você pode encantá-lo. Porque esse colaborador, ele passou uma jornada na sua empresa, um tempo, ele se dedicou e ele deixou a marca registrada dele. Ele deixou a marca registrada dele. E não é porque ele pediu para sair da sua empresa que tudo que ele fez foi por água abaixo. Tudo que ele fez não foi por água abaixo. Ele deixou a marca dele lá. Eu sei que é difícil, mas as empresas precisam amadurecer para esse passo. Elas precisam entender que a despedida de um colaborador, se ele decidiu isso, é porque é o melhor para ele. E sendo o melhor para ele, também será o melhor para a sua empresa. Sendo o melhor para ele, também será o melhor para a sua empresa. E aí você pode planejar. Pode planejar uma saída memorável. Uma saída onde faça com que ele relembre cada passo que ele criou, que ele vivenciou na jornada de trabalho. Desde a entrada, com fotos, com recordações, desde do momento final ali onde ele decide sair. E mostra isso, pode ser por um vídeo, pode ser por um álbum de fotos. Olha aqui eu já dando dica de como encanta, hein? Mas o importante é você fazer e colocar a sua intenção. Coloque a sua intenção. E faça e mostre isso para todos os colaboradores da sua empresa. Mostre para todo mundo. Porque todo mundo precisa entender que a despedida não precisa ser com aquela emoção completamente negativa. Onde parece que a pessoa está saindo escondido da empresa, que ninguém mais tem que ver e falar com ela. Mostre para todos os seus colaboradores. Agora, quando a empresa decide demitir, quando a decisão é sua, empreendedor, é sua, gestor, aí eu falo que nós temos que respeitar. Temos que respeitar. Porque o momento não é fácil para aquele candidato, para aquele colaborador, para aquele profissional que você tomou a decisão de não contar mais com ele. Não é fácil.
Então respeita, não é o momento de encantar, é o momento de você demonstrar o porquê, deixar muito claro num feedback, todos os motivos. Isso aqui no Encanto, a gente traz isso dentro de uma jornada, a gente chama de jornada, a etapa do engajamento, onde ele já fica sabendo, já dentro dessa jornada que normalmente dura 3 meses, que ele está correndo um risco, e você direciona ele para tentar modificar isso, você ajuda ele dando conhecimento, instruções, mostrando o caminho, mas se infelizmente você tiver que tomar essa decisão, deixa isso muito claro, mas não é o momento de encantar. Depois que passa esse momento, depois que passa alguns dias, se esse colaborador já tiver superado, se ele já estiver tranquilo, se ele entender que já está tudo bem, aí sim você pode encantá-lo. Porque essa pessoa, ela sempre terá um vínculo com você. Beleza, gente? Faz sentido isso? Olha, hoje foi um dia importante porque teve uma ex-colaboradora nossa que é uma encantadora. Então a pessoa ela é uma ex-colaboradora, mas ela continua sendo uma encantadora, continua fazendo parte da nossa comunidade, do nosso movimento. E ela fez um contato comigo pedindo para eu estar gravando um vídeo de recomendação dela para uma outra empresa. Olha que incrível isso. Que empresa hoje como é que você consegue criar uma relação tão saudável assim com o seu ex-colaborador a ponto de você gravar um vídeo para uma outra empresa falando dela e desejando e mostrando quais são os pontos fortes, falando principalmente do caráter humano, né? Falando dos valores dessa pessoa, que é o que os empresários ou os gestores de RH precisam saber, porque as competências técnicas, né, eles saberão, eles vão conseguir perceber por testes ou por dinâmicas que eles venham executar. Agora, caráter e valor, isso não. Então, eu gravei esse vídeo, com certeza, fiz para ela, encaminhei para ela, para que ela possa conseguir essa vaga. Eu desejo aqui boa sorte. Então, gente, eu trouxe aqui 3 momentos de encantar na experiência do colaborador, no processo seletivo, na promoção e na despedida, que os empreendedores e gestores não podem tampar os olhos. Eu espero muito que esse conteúdo ou sabe, essa reflexão que eu trouxe possa ter corroborado muito com vocês. Muito. Pelo menos da minha parte eu procurei doar 110% aqui para levar todos esses detalhes. E agora chegou o momento de tirar algumas dúvidas aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por gentileza, faça agora, que a gente já está chegando aqui no fim da live. E daqui a pouco eu revelo para você qual que é essa surpresa que a gente tem para poder entregar aqui para nossa audiência. Vamos lá, vamos às perguntas aí. Show, obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Tem uma pergunta aí para fazer? Obrigado, Sônia. Show, muito bom. Vamos ver, tá chegando aqui. É o momento de cantar, ele faz refletir, faz a galera pensar bastante, imaginar como é que eu faço, como é que eu encanto o cliente, como é que eu encanto. Eu já entendi o momento, mas como é que eu encanto? Robson, qual foi o momento mais desafiador de encantar? Olha, o momento mais desafiador para poder aplicar o encantamento, sem sombra de dúvida, eu acredito que é esse momento quando tem alguma coisa muito complicada acontecendo na vida de um colaborador ou de um cliente. Como, por exemplo, um falecimento, uma doença, uma perda. Esse momento é bem desafiador, mas também a gente pode fazer o encantamento no momento certo, no time certo, né? No time certo você pode fazer o encantamento sem sombra de dúvida. Ricardo está perguntando aqui se a empresa que atuamos não encanta, o nosso momento de encantamento foi reduzido? O que fazer? Olha,
Se a empresa onde você trabalha ela não proporciona essa experiência, você pode, é claro, contribuir tentando mostrar para eles, né, organizações que estão fazendo isso e o quanto que isso também reflete no crescimento das organizações. Isso também é o marketing. E trazendo um pouco assim para uma... Por que é o marketing, né? Quando você constrói uma marca com uma reputação, ela se torna cada vez mais valorosa. E se a gente mostra para o empreendedor ou para o gestor de RH que essa experiência é um baita marketing, porque aquele talento que a empresa tanto está necessitando pode ser encontrado quando a empresa se torna desejosa, quando as pessoas se apaixonam. Sabe aquela organização que só de lembrar dela você já fala, caramba, eu quero trabalhar nessa empresa. Essa empresa é a empresa dos meus sonhos. Olha quantos talentos querem trabalhar nessa organização. E por que essa organização não pode ser a sua empresa? Então a gente tem que mostrar para os gestores que também isso é uma ótima estratégia de marketing, de atração de grandes talentos. Beleza? É claro que se ele está lá, ele está sentindo que não está indo, que as coisas não estão caminhando, eu sei que é um pouco complicado, né? Mas de uma certa forma, se não fizer mais sentido para ele, tem empresas que estão cada vez mais falando sim para isso. E uma coisa importante é que um talento, se ele é um talento, se ele está falando sim para uma empresa hoje que não agrega para ele, que na verdade está até às vezes prejudicando ele está falando não para uma empresa que está realmente construindo uma experiência memorável para os colaboradores, uma empresa que de fato está brigando por essa causa. Então os talentos precisam estar nessas organizações que estão construindo esse tipo de relação. Beleza? Fez sentido, Ricardo? Vocês ensinam as empresas a construírem uma cultura de encantamento? Opa, com certeza, ensinamos sim. O processo de construir uma cultura não é do dia para a noite. Ela envolve bastante dedicação do empreendedor, do gestor. Olha, tem que suar bastante, mas é totalmente possível. E o primeiro passo para que isso ocorra, né, é ele definir o legado, o propósito da empresa. E numa próxima live eu posso falar um pouco mais a respeito disso. Mas sim, a gente ensina como construir uma cultura de encantamento para que de fato você consiga encantar os colaboradores, para que eles possam encantar os seus clientes. Com dicas, com método, com ferramentas fáceis de aplicação, práticas que já geram resultado rápido aí na sua empresa. Beleza? Show, Ricardo. Fez sentido, né? Soninha. O que faz as empresas encantarem? Compartilhe um encantamento que você já realizou. Bem, vou compartilhar aqui o encantamento que eu já realizei, sim. Acho que tem um que marcou bastante, sem sombra de dúvida. Foi com um cliente, onde eu entrei em contato com a empresa e procurei conversar com o assistente dele, porque a gente ligou para saber se estava tudo certo com o sistema. E aí esse atendente, esse atendente lá de TI, disse que estava tudo certo, estava funcionando. E aí eu pedi para falar com o gerente dele. Porque eu queria fazer algumas perguntas. Ele falou, não, Robson, olha, o Fernando, ele está de licença paternidade. E aí eu falei, sério, tá de licença paternidade? Ele falou, sim, tá de licença paternidade. Eu falei, puxa, cara, que legal. Ele falou assim, olha, inclusive é o segundo filho do Fernando. Eu falei, nossa, o segundo, como é que vai chamar o filho? Aí ele falou, é Breno, ele chama Breno. Eu falei, poxa, que legal, Breno. Ele falou assim, olha, Robson, esse é o segundo. O primeiro filho do Fernando, cerca de um ano atrás, ele acabou perdendo um filhinho de 8 anos num acidente. E aí, 2 meses depois, né, a esposa engravidou e aí agora acabou de nascer o Breno. Quando eu descobri isso, gente,
para nós aqui no Encanto, é o momento de encantar. É o momento de encantar.